Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Boa noite. Vamos entrando. Olá, boa noite, pessoal. Vamos chamar as meninas por aqui, pessoal. Sejam bem-vindos. Esse meu pedestal aqui tá uma bênção. Sejam bem-vindos. Vamos entrar. Agora a gente vai entrar aqui com duas queridas que eu adoro. Vamos lá, deixa eu chamar elas aqui pra gente. A Cris e a Artemis. Deixa eu achar a Artemis, não achei, já mandei pra Cris. Oiê, boa noite. Oiê. Boa noite, Beth. Que felicidade estar aqui com você, linda. Meu Deus, é uma felicidade sem tamanho poder ter a honra de estar aqui. Sim, estou muito feliz das duas terem topado fazer a live. Muito feliz mesmo por vocês terem aceitado esse convite. Eu acho super importante a gente falar sobre esse tema, né? Que a gente sabe que agora está sendo muito falado de limpar o terreno biológico, de desintoxicar, de desinflamar, a importância de cuidar, né, do nosso corpo físico, né? Principalmente por conta aí da pandemia que a gente teve. Então, não tinha como não chamar minhas mentoradas, né? Principalmente para elas darem o depoimento de como o processo todo da limpeza do terreno biológico faz toda a diferença aí nos resultados dos tratamentos que a gente acompanha os pacientes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer que cada uma de vocês se apresentem, fale um pouquinho de vocês, fala um pouquinho de onde vocês são, como funciona o trabalho, como vocês conheceram a mentoria, né? E para mim é uma honra tê-las aqui comigo, tá? As duas, a Artemis, querida aí, que eu já conheço já há um tempo, e a Cris, que eu tive a oportunidade de conhecer na mentoria. Então, pode começar você primeiro, Cris. Você foi a primeira a entrar. Pode começar, né, Flor? Então, Beth, primeiro eu gostaria de dizer que é uma honra sem tamanho estar aqui com você, também com a Artemis, que desde o começo do grupo ela se mostrou uma pessoa muito disposta, que sempre nos ajudou. Ontem mesmo eu mandei uma dúvida para a Artemis, falando: Artemis, me ajuda. Ela prontamente me respondeu. Então, é um grupo onde as pessoas têm essa conexão que se ajudam. E eu sou Cristina, eu moro em Londrina. E quando eu procurei a mentoria da Beth, eu imaginei que eu estava procurando algo a mais para o meu paciente. Mas como eu ouvi a própria Beth dizendo ontem na live que essa mentoria nasceu no coração de Deus, eu estou aqui para testificar que realmente essa mentoria nasceu no coração de Deus, utilizou a Beth como um vaso para poder nos alcançar e especificamente me alcançar. Porque a transformação que ocorreu na minha vida,
na vida do meu marido, dos meus filhos, nesse período, não tem o que pague. Já falei isso para a Beth, nunca vou cansar de repetir, que eu vou ser eternamente grata e só Deus para retribuir ela, tanto conhecimento, tanta entrega. A Beth é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa que sempre entrega muito mais daquilo que ela fala. E quando eu pensei na mentoria, eu pensei assim, eu vou conhecer a fitoterapia brasileira, eu vou conhecer os chás que ajudam na desparasitação, mas ela pega na sua mão e ela te conduz no processo que vai muito além disso. Eu pude conhecer um pouco da medicina tradicional chinesa, que é uma coisa que eu não tinha acesso, e eu pude aprender com a Beth o quanto isso traz um resultado muito rápido para um paciente. Eu pude conhecer os aparelhos biofísicos que trazem um resultado muito mais rápido. Eles ajudam no processo de retirada de metal, de estabilização do processo energético, então o resultado é muito mais rápido. E eu pude, mais do que tudo isso, também identificar que muitas vezes o problema não está no corpo físico, né? O problema pode estar no corpo emocional, o problema pode estar no corpo espiritual. Eu sou cristã desde os meus 17 anos e a Beth conseguiu trazer para mim uma aula com a pastora Tânia Teresa, que ela conseguiu pontuar problema na minha vida espiritual, sistêmica de família, que eu nunca tinha visto. Então isso foi muito libertador. Esse final de semana também eu tive a honra e o privilégio de participar de um LME. Também sei que a Artemis já fez, não só fez, como já levou para a cidade dela, porque quando você conhece isso, você tem desespero em levar isso para as pessoas, porque é muito libertador. Sim. E nesse LME eu pude conseguir identificar várias feridas emocionais que precisavam ser identificadas, aceitas por mim, resolvidas, tratadas. Então, o que eu quero dizer é que mais do que uma abordagem para o seu paciente, é um processo que a Beth te proporciona a autocura. E ela deixa isso bem claro desde o começo, né? Que você precisa se autocurar, porque a autocura está dentro de você. E a partir do momento que você consegue fazer isso com você, você está apto para fazer isso com outras pessoas. Então, só gratidão, Beth. Você sabe, já te falei isso várias vezes, você vai estar sempre no meu coração, no coração da minha família. E o que nós ganhamos nessa mentoria são coisas imensuráveis. Já terminamos os 5 meses, mas eu estou colhendo os frutos até hoje, né? Porque é interminável. E essa parceria que a gente faz, né? O respaldo que a Artemis, mandei uma mensagem ontem para a Artemis, que a Artemis me respondeu, me ajudou a definir as minhas escolhas. Essa troca é uma coisa que não tem preço. Então, muito obrigada e é uma honra poder estar aqui com você e com a Artemis. Sim. Vamos lá, Artemis. Obrigada, Cris. Adorei. Que bom estar aqui com você também, Cris, com a Beth. É um prazer estar novamente. Eu sou uma fã, né, da Beth, já faz muito tempo, né? Eu falei já para ela que assim Deus a pôs como autoridade na minha vida. Ela fala uma coisa assim, Artemis, isso é bom, aí eu vou atrás, eu nem pergunto, nem questiono, né? E, bom, eu trabalho na medicina convencional ainda aqui em Teresina e faço consultório desde 2018, né? Nós começamos a trabalhar dentro da medicina integrativa, com todo o conhecimento, né? Colocado de pós-graduações nessa mesma área da biofísica, né? Assim, nós vamos, na verdade, agregando, porque o corpo humano é bem complexo, né? Então, como a gente aprende hoje, nós sabemos que o núcleo celular não é aquele
lá no meio da célula, com DNA. Sabemos que a nossa membrana, ela tem vários receptores, e os receptores são estimulados pelas nossas emoções, pelos nossos pelos tóxicos que estão ao nosso redor. E é muito importante todo esse conhecimento para a gente poder, na verdade, ajudar de maneira individualizada cada paciente, porque cada paciente é um universo, então a gente precisa ter uma noção. E a Elizabeth já trilhou esse caminho já bem antes, e ela vem continuamente e assim, vem se esforçando, e essa foi uma forma de receber dela, né, a mentoria, é uma forma de você aprofundar em um conhecimento riquíssimo. Ela é muito detalhista, ela coloca excelência no seu trabalho, em todas as coisas. Eu sou paciente dela, né? E assim, receber toda essa gama de conhecimento, a gente, graças a Deus, pela dela, pela saúde, pela disposição, né? E a mentoria foi um presente, tem sido um presente, né? Um destravar, né? Para nós abrirmos os nossos olhos, né? De, meu Deus, de tamanha forma, eu digo, Jesus, onde estava a parasitologia? Eu passei por aí, né? Então, assim, a gente olha e diz assim, não, eu nunca estudei isso, né? Nunca. Então, isso é maravilhoso. Eu falo, é um semestre esquecido na medicina, em qualquer profissão da área de saúde, esqueceram, né? E como diz a Luciana ontem, a doutora Luciana falou, agora saiu uma recomendação que todo mundo tem que fazer uma desparasitação a cada 6 meses. Agora, depois de quantos anos estão alertando a medicina de usar antiparasitário? Eu tô com uma paciente aqui hoje, gente, que ela veio de fora, veio dos Estados Unidos para poder se tratar comigo. Por quê? Porque ela estava com todos os sintomas de vermes, parasitas, e lá ela foi ao médico, e o médico pediu vários exames, só que ele falou que lá nos Estados Unidos não tem verme. E isso é coisa de brasileiro que tem verme. E como ela saiu do Brasil há muitos anos mesmo, desde 1994. E aí, o que acontece? Ela falou, gente, eu tô com uma anemia gravíssima. Aí eu olhei os exames dela, hematócrito 27, hemoglobina 7,7, ferritina 3 ferritina, ferro 5. Ela teve que sair de lá para ela poder se tratar aqui no Brasil, porque lá ninguém trata parasitose. Meu Deus. Então, tipo assim, a gente fica impressionada com a falta. Eu falo assim, não quer nem saber sobre o assunto. E acha desnecessário, porque foi um médico brasileiro que solicitou para ela lá todos esses exames, solicitou todos os exames para ela. Só que o outro médico, que é o que atende ela lá, falou que era desnecessário aquela quantidade de exames. Tipo, nem pediu muitos exames. Tem, acho que 5 folhas. Imagina se ele visse a quantidade de exames que se faz no Brasil. Eu falo que brasileiro reclama de barriga cheia, gente. Barriga cheia. Eu atendo gente do mundo inteiro. Ninguém consegue fazer exames. E médico igual no Brasil, acolhedor não existe. Pode falar que ele é frio. Talvez aquele que não olha nos olhos, mas olha, gente, aqui tá muito melhor que outros lugares. Você imagina, a pessoa veio de fora, ela já não mora no Brasil há muitos anos. Ela veio direto para Campo Grande, por quê? Porque ela queria tratar os vermes, porque ela sabia que todos aqueles sintomas que ela estava apresentando, não adiantava ela ficar tomando vitamina.
Não adiantava ela ficar tomando remédio. Ela precisou vir aqui para ver nos exames dela e avaliar que ela estava com parasitose. Porque ela tem verme, tem que desparasitar. Eosinófilos explodindo. O eosinófilos dela, o comum, tá 57. Meu Deus! 57. O exame tá normal lá nos Estados Unidos, para os médicos de lá. E disseram que ela não tem verme, que verme é só coisa de brasileiro. Que se ela quisesse, ela teria que ir pro Brasil. Meu Deus. Ela falou, eu vou tomar uma ivermectina aqui e vou pro Brasil. Vou pro Brasil, porque a ivermectina agora tem lá por conta do Covid, né? Então, a ivermectina tem em qualquer lugar do mundo hoje por conta do Covid. Mas você imagina, eu perguntei para ela, mas você não tinha fadiga, cansaço? Ela falou, eu tinha cansaço, mas eu achava que era da idade. Tô com 51 anos, achei que era da menopausa, achei que era isso. Não, imagina. Né? Ou seja, e aqui no Brasil, agora que eu acredito que as pessoas vão se abrir mais, porque teve essa divulgação aí para a classe médica que eles precisam desparasitar as pessoas, né? A cada 6 meses, né? Então, é muito importante fazer a desparasitação. Se você tem filhos pequenos, se você tem animais de estimação, não é só criança que tem que desparasitar. Quantos casos vocês, eu tenho certeza que vocês, atendendo com essa metodologia, só com aquela primeira etapa que vocês aprendem, que são 5 fases da mentoria lá, de desparasitação, limpeza intestinal, tenho certeza que 99% dos casos dos pacientes de vocês melhoram praticamente 100%. Não sei se vocês assistiram a live ontem, da Aline contando a história dela. A Aline, ela veio como minha paciente e se tornou minha mentorada. Então, ela se consultou comigo, entrou na mentoria e ela tinha depressão, distúrbio de ansiedade, tomava muito remédio, ficava dormindo o dia inteiro, dopada de remédio. Ela fez a desparasitação, as 5 fases. Quando eu a vi novamente, depois de 65 dias, ela já estava sem os remédios. Eu não tiro o remédio de ninguém. Eu geralmente, quando eu quero que o paciente retire o medicamento, eu tenho várias amigas médicas, tenho a Artemis médica, tenho a doutora Karen da mentoria, tenho a doutora Ana Paula. Eu entro em contato com elas, eu preciso do auxílio de vocês para fazer a retirada dos medicamentos. Eu não retiro o medicamento médico, nem quero entender sobre isso. Minha parte é fitoterapia, nutrição funcional. É o que eu gosto, né? E aí elas me ajudam. Mas eu fiquei impressionada. Ela retirou todos os remédios para depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Como, gente? Desparasitando. E eu atendo isso todos os dias na minha prática clínica. Eu atendo de pacientes com todas essas crises aí. E ninguém investiga verme. Toxoplasma cerebral, estrondiloide cerebral, né? São parasitas que, né, se alojam nos nossos órgãos, né? E isso tá dentro dos livros, né? Não tem nada novo, né? E às vezes, Beth, assim, você que está no livro, né? Vê o ciclo do Asca, né? Você vê que o Asca tem um ciclo pulmonar, então às vezes você vai conversar com o paciente, você vai falar sobre isso, mas como, doutora, que esse verme vai parar lá, né, no órgão. Então, assim, você vê o ciclo de reprodução, o ciclo de crescimento do parasita está descrito. Então, eu não sei aonde foi que a coisa desviou para que a gente não tivesse o claro entendimento de que há uma relação da geração de doenças, né, com os parasitas. Há uma subdiagnóstico, né, uma subnotificação, há, na verdade, um desprezo para esse diagnóstico, né? Então, assim, que é comum vermos tratar
né, de forma assim, superficial. É desprezo realmente, né? Você dá a medicação assim, tá, quer tratar verme? Toma esse remédio aí e pronto. Então você toma como se aquilo fosse resolver de imediato todos os parasitas, né? E você não tem um critério. Na verdade, a gente não consegue. Eu falo isso que o meu dia a dia é com o médico, né? O trabalho médico o tempo inteiro, 60 horas semanais, eu estou ao lado de colegas meus. Mas a gente vê, eu vejo que se nós não formos ensinados, né, de forma a pensar que é a nossa realidade hoje. Então, falar do terreno biológico é impossível você conseguir equilibrar um paciente do ponto de vista hormonal, né, comportamental, quantidade de crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos que tem uma mudança de comportamento e isso pode sim estar relacionado com verminose, né, além das contaminações ambientais. Então, isso modifica, porque é bem verdade que os erros metabólicos no corpo podem acontecer, mas a complicação relacionada a um terreno biológico contaminado, então nós desprezamos isso, né? Então, quando nós falamos, né, um pouco de terreno biológico, às vezes gera um pouco de dúvida, mas o que seria isso? Então, o entendimento do que é o terreno, a diferença que faz uma limpeza de matriz extracelular na sua vida, isso é impressionante, o resultado que tem. Eu tenho um caso de uma paciente que ela me procurou e ela estava aguardando o casamento, tinha mais ou menos 2 meses antes do casamento, era praticamente 2 meses e alguns dias. E ela procurou muito, ela já tinha paciente, não tinha segmento ao tratamento, então ela retornou e disse, olha, doutora, eu piorei muito. Agora, a minha resposta imunológica tem sido exacerbada, ela tinha vários quadros alérgicos, então, e isso tem me limitado no meu dia a dia. É empresária, é empresária ainda. Então, ela me falou várias coisas e muitas queixas, além da fadiga, né, a fraqueza, o desempenho mesmo cerebral, mas acima de tudo, várias alergias no corpo, né, e intolerâncias alimentares. E aí eu propus para ela, eu disse, olha, você tem pouco tempo, mas a gente consegue fazer isso. Vamos desembaraçar, vamos concentrar nessa desembaraçação. Então, a gente ajusta essa dieta, vamos tirar tudo que pode estar contribuindo, né, para manter esse terreno sujo e a gente vai começar com a desparasitação. Então, eu fiz isso e eu fiquei, assim, surpresa, porque, sinceramente, quando você olha para o paciente como um todo, é impossível você dar um suplemento para aquilo tratar todo o paciente. Então, é impossível. Então, você olha para o paciente, você consegue avaliar os sistemas, a integração dos sistemas, mas fundamentalmente no seu terreno, para você tratar, você precisa ter um olhar muito amplo. E aí, ela me surpreendeu de tal forma que em 90 dias, ela casou, foi a lua de mel, e depois dos 90 dias, já da primeira consulta, ela voltou para mim. E aí ela falou para mim, olha, 99% daquilo que eu sentia desapareceu. Então, veja, assim, ela deu o primeiro passo. E aí, assim, eu sempre estimulo os pacientes a não desistir, né? Porque, na verdade, não se trata o paciente em uma consulta, não se trata porque Beth fala sobre isso, nós somos um canal, mas tudo está com o paciente. Enquanto ele não muda o mindset, né? Enquanto ele não tem uma mudança de mente, enquanto ele
não associa verdadeiramente seu quadro clínico, seus hábitos de vida, ele se alimenta, né, ao que está ao seu redor, isso não vai fazer, vai trazer mudança. Você está querendo uma mudança, mas você não está mudando de caminho. Então, ele precisa ver com outros olhos. E nós somos só um canal. Então, não é só numa consulta. Então, eu sempre estimulo os pacientes a buscarem, né, a ter conhecimento, a ir mudando, se programando, irem ajustando o seu dia a dia, né, de forma que isso vai trazendo benefícios. É impressionante, né, os benefícios que você vai trazendo para a sua vida na mudança de hábitos, como a Cristina estava falando aí sobre a sua família, né? E quando a gente pensa nessas mudanças de hábito, não tem como pensar na Beth, não tem como pensar na Artemis, sem a gente lembrar da qualidade da água, né? Eu lembro que quando eu fui para comprar meu filtro, a Artemis trouxe várias experiências que ela teve até mesmo a nível de UTI, com o processo de regeneração de pele, com a qualidade com que aquela água conseguia fazer regenerar a pele, né? E aqui em casa eu tinha um problema muito grande porque meu marido ele tinha pavor de tomar água. Ele falava, isso tem gosto de cloro, ele não se sentia bem tomar água. E depois que eu consegui comprar o filtro, que a Beth indica, que é um filtro de altíssima qualidade, porque apesar de contas, 80% do nosso organismo é feito de água. Hoje ele toma mais água do que eu, então eu consegui mudar bastante a expectativa dele em relação a isso. E outra briga que nós tínhamos bastante é que eu obrigava ele a comer comida crua. E ele falava assim, essa salada não me faz bem, essa salada crua não me faz bem. Quando chegou minha caixa da biorressonância, Beth, eu fui testar, não passou. Ele falou, você tá vendo, eu te falava que essa salada crua não me fazia bem, não passou. Eu falei assim, olha, tá vendo? A Beth conseguiu resolver os meus problemas conjugais. E, gente, vocês falando de água, e o Marcos, meu marido, também não tomava água, ele só tomava água com gás o dia inteiro. Ele falava que o gosto da água tinha um gosto de cloro. Ele sentia o gosto de cloro e não conseguia tomar. Aí ele ficava o dia Meu marido também. Só na água com gás, água com gás. Eu falei, nossa, isso deve fazer um mal pro corpo. Deve fazer um mal. Porque você imagina, uma água que tem um potencial de oxirredução mais de 500. Imagina o que isso causa de impacto no pH sanguíneo, gente. Para o corpo se autorregular. Evaluar a oração, né? Porque a criatura aqui não fica doente por nada. Até o Jackson brinca comigo, né? Que é um amigo nosso daqui. Ele fala assim, Beth, o Marcos não pega nada, nunca adoece, porque a mãe dele fica fazendo oração para ele o dia inteiro. Por isso. Só pode, porque ele não pega nada, não pega Covid, não fica doente tomando água com gás. Hoje, graças a Deus, ele foi conquistado pelo Kangen. Mas, gente, foi muito difícil colocar isso na cabeça dele. Então, hoje eu vendo ele trabalhar com Kangen, para mim é uma transformação. Eu fico assim, até assustada. Falo, gente, como é que conseguiu? Não foi eu. O que ele viu nele que mudou, né? E a gente sempre fala... o mais importante é a gente investir na nossa saúde, gente. Não tem como você começar todo esse tratamento de limpeza do terreno e não investir no que é bom para a sua saúde. E o principal é a água que a gente toma. Porque o nosso corpo é feito de água. E aí eu recebo sempre aquela pergunta, nossa, mas é caro, né, doutor? É muito caro esse filtro de água. Eu falo, gente, não é um filtro, é uma usina. Você não vai mais precisar comprar material de limpeza. Você vai ter algo para higienizar suas verduras e legumes. Você vai ter uma água com hidrogênio molecular que te doa elétrons, que aumenta esse potencial antioxidante imediatamente, conforme você vai tomando.
A gente gasta dinheiro com tanta coisa desnecessária, comprando um celular, comprando um computador, comprando um carro. Mas a água, que é o seu corpo feito de água, não vale a pena investir. Vou tomar água da torneira. Ah, vou tomar uma água de um filtro de R$ 300. É só você olhar as pesquisas que saíram esses tempos atrás, acho que foi fevereiro, março, saiu até no Jornal Nacional a quantidade de agrotóxicos que tem na água, a quantidade de metais que tem na água. Se para você, sua saúde está ok, você está se sentindo bem, continue tomando dessa mesma água, né? Continue, né? Isso, uma coisa... Pode falar, Thaís. Teve uma participante da live que falou assim, mas homem é difícil, né? E eu aqui na minha casa só tenho eu de mulher, né? Então eu tenho 3 filhos homens e mais meu esposo. Então são 4 homens, você imagina. Então, quando a minha cabeça começou a mudar e mudou em relação a essas prioridades, e aí no ano passado a gente fez um investimento, né, da usina da Enage, que meu esposo sempre me apoia, né? Então, assim, a gente tinha uma programação de trocar o carro. E eu falei assim, ele falou, mas Artemis, é esse valor mesmo? Eu disse, olha, vamos fazer assim, não compra o carro, deixa o carro de lá, a gente não vai andando nesse carro velho mesmo. Então, a gente compra a usina, depois a gente vê isso do carro. Então, eu falo isso para os meus pacientes, porque eu acredito que, assim como hoje, a visão dos meus filhos tem mudado, porque nós precisamos primeiro ter essa autoridade, né? Então, assim, a gente precisa experimentar, a gente precisa entender, saber reconhecer, né? Praticar, que eles possam ver a mudança que há e possam, né, seguir, né? Então, eu sempre falo isso aqui. E assim, são os nossos pacientes, né? Eu falo que, como eu falei com a Cristina sobre o LME, sobre o Beta 1, né? Então, eu falei para eu experimentei. E eu gosto, sim, de ter a vivência, né, de primeira mão. Então, o meu paciente, quando ele chega no meu consultório, que ele fala assim, doutor, isso é impossível. Eu digo, opa, impossível não é nada. Eu já passei. Então, não é impossível. Então, as pessoas falam assim, não acredito. Eu lembro a primeira vez que a Beth me consultou, Jesus, ela passou umas, sabe, assim, umas séries, várias receitas, e eu olhava assim, eu não sei como que eu vou conseguir, mas a gente foi não sei como que eu vou dar conta de fazer isso aqui. Não sei como eu vou dar conta, mas a gente foi de um por um. Então, assim, o importante é quando você vai gerando essa mudança e olha que as coisas vão realmente acontecendo, né? Isso vai mudando as coisas também ao teu redor. Porque o que as pessoas não conseguem entender é que quando você, de dentro para fora, traz essa mudança, você também começa a receber coisas de fora que você não consegue entender por quê. Mas coisas melhores começam a se achegar a você e aí você diz, mas o que está acontecendo? É realmente isso. E é um pouco daqui do reconhecimento de que nós precisamos, não é, gente, um mundo paralelo, mas a gente precisa ter critério e discernimento, porque a nossa saúde é um bem muito precioso. Né? Nós recebemos esse corpo, nós precisamos cuidar dele, e é muito precioso mesmo. Então, nós temos, né? A Bíblia fala que esse é o templo do Espírito Santo. Então, nós precisamos cuidar, porque isso implica na nossa missão de vida. Então, imagina você, se você tem um sonho de ter filhos, se você tem um sonho, hoje tendo filhos, de conhecer os seus netos. Então, se você tem um sonho de conhecer o mundo, então imagina o seu corpo doente ou imagina o seu corpo incapacitado. Então, isso compromete a tua missão de vida, o teu propósito de vida, né?
Assim, são tantas coisas que estão ao nosso redor que fazem, né, que são transformadas quando a gente toma uma postura e não é assim, né? É uma questão mesmo de determinação. Essa pessoa chamada Elizabeth Pinheiro é um agente de transformação de vidas. Amém. Tendo aí essa panelinha, né? E sai e traz assim, cada receita maravilhosa para e sai mexendo na vida emocional, sai mexendo na vida espiritual, né? A gente tem várias conversas e várias experiências, mas isso é maravilhoso. E quanto mais nós vamos acrescentando, mais nós podemos também ser transformados e sermos agentes de transformação na vida de outros. É importante a gente reconhecer isso, passar pelo processo. Então, a mentoria faz isso, ela traz essa transformação para nós, para que a gente também possa, porque não tem como você dar sem ter. Então, a gente precisa ser cheio primeiro. E depois a gente transborda para os outros, né, Beth? Sim, depois a gente transborda para os outros. Não tem como a gente não estar cheio do nosso processo de autocura, né? E isso é muito importante. Quantas pessoas trabalham só no modo automático? Fico pensando assim, quando eu conheci todo esse mundo de tratar o espiritual, passando por todos esses processos, porque lá na mentoria tem os profissionais que eu escolhi por onde eu passei, né? Então, desde do metamedicina com o Valério, o Emano da terapia neural, né? Ou a Joana, que tem um trabalho lindo das 5 feridas emocionais. A questão lá da pastora Tânia Teresa das heranças espirituais. Não é sobre religião, gente. Vai muito mais além. Herança espiritual, a gente traz muitas coisas. A palavra de Deus diz: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quantas pessoas estão na igreja vivendo um inferno nos seus lares, vivendo na audição na sua família, né? Vivendo uma saúde horrível e às vezes está somente aí com essa herança espiritual. Quando a gente tem um entendimento que isso é real e a gente precisa ir em busca de tratar sim, começando pelo espiritual, porque a gente adoece primeiramente no espiritual, depois no emocional, depois no físico. Jamais começa pela parte física. Você não adoece no físico. É o espiritual, o emocional, o mental e depois você tem um adoecimento no corpo físico. E às vezes você tá ali tentando só tratar a parte física. Parte física, parte física, parte física. Toma um remédio para o estômago, toma um remédio para depressão, toma um remédio para dor no corpo, toma um remédio. Vai tomando remédio. Na hora que você para se olhar, você está tomando 10, 15 remédios. Eu já cheguei a atender pacientes aonde eles chegaram até mim tomando mais de 20 medicamentos. É algo assim que você tem vontade de pegar no seu colo e levar para casa e falar assim: vem cá que eu tenho que te contar uma história. Eu já vivenciei tudo isso que você está vivenciando, de tomar tudo isso de remédio, mas existe o outro lado. Um outro lado que a gente precisa traçar, né? Então, esse olhar sistêmico da gente entender, por exemplo, na primeira consulta, qual que é o problema do meu paciente? É físico mesmo? É só problema digestivo? Ele traz alguma coisa do que ele está vivenciando na vida dele? Ele tem uma constipação crônica, não evacua de jeito nenhum, hemorroida, um câncer de colo retal. E aí, quando a gente tem essas estratégias, né, de tratamento, da terapia Clark, da desparasitação, da limpeza desse terreno biológico, mas tem associado o entendimento que existem outras terapias que a gente pode associar no tratamento, por exemplo, uma liberação da memória emocional,
tratar com a liberação das 5 feridas emocionais, tratar essas feridas emocionais. Muitas das nossas doenças, elas vão somatizar na nossa vida lá na vida adulta. Não é lá na infância, não é na adolescência. E aí a gente vai vestir as máscaras, né? O que é legal quando a gente vai estudar sobre as feridas emocionais de abandono, humilhação, rejeição, injustiça, traição, a gente vê que cada um veste uma máscara. Quando você tem uma ferida emocional latente dentro de você, você veste uma máscara e você começa a ter as manifestações daquelas doenças. Se a gente não vai lá naquela sua feridinha, eu acredito que todas as minhas mentoradas hoje que estão aqui nessa live, e inclusive a Artemis e a Cris, com certeza hoje perguntam de tudo da vida emocional, dessa parte de relacionamento. Como é seu relacionamento com seu marido? Como é o relacionamento com seus filhos? Como foi o seu relacionamento com papai e mamãe? Como é hoje? Então, se a gente não vai lá e mexe em tudo isso, e tem gente que não quer mexer e tá tudo certo, a gente deixa ele ali, ele vai entender que o momento que ele só vai conseguir resolver o conflito da doença dele o dia que ele mexer nos conflitos, né? A gente mostra para ele o caminho. Olha, eu vou te passar esse tratamento aqui, que vai tratar a parte física, mas é importante você passar por esses processos que eu indiquei aí da parte emocional. Se você passar, o nosso resultado vai ser 100%. Se você não passar, o ano que vem eu te espero aqui. É o que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes. Vai acontecer isso, porque ele não foi lá na raiz. E a raiz que precisa ser, eu falo assim, o tempo inteiro a gente tem que falar para o paciente, existe uma raiz de cada sinal e sintoma que a gente carrega. A gente vê aqui no livro da metamedicina, gente, a gente pergunta para o paciente, né? Tem o livro. Eu falo que toda mentoria tinha que encerrar com uma liberação da memória emocional, porque é impactante como pode algo ter sido estudado pela Cláudia, sim. Tenho certeza que ela recebeu essa divindade aí do Espírito Santo, porque é um trabalho que a gente fala assim, gente, como é que ela conseguiu chegar nesse... Porque você vai fazer a pergunta para o paciente, é o que ele está vivenciando na parte emocional. Tá, se a parte emocional tá zoada, você imagina a espiritual. E é muito interessante, Beth, porque em relação à parte espiritual, né? Esse ano eu faço 46 anos, mas eu sou cristã desde os meus 17. E quando eu fui fazer a aula da pastora Tânia Tereza, eu fui com despretensão, falei, já conheço a palavra, tá tudo certo. E quem acompanhou aquela aula sabe o desespero que eu fiquei, porque ela conseguiu identificar coisas que aconteciam na minha família que eu nunca ouvi falar. Então, ela conseguiu identificar ali, ela pontuou uma herança de derramamento de sangue muito forte na minha família. Aquilo mexeu demais comigo. E de acordo com a orientação dela, eu conversei com a minha mãe, eu mandei os vídeos para minha mãe e falei assim, olha, quando a senhora terminar de assistir, a senhora me avisa. Eu acho que foi um sábado, ela falou assim, ah, filha, já terminei. Eu não falei nada para ela. Eu peguei meu carro, meu marido, a gente foi até lá e a gente se fechou e a gente orou, a gente se derramou e a gente resolveu aquela situação porque aquilo foi um peso para mim. E esse final de semana com o Valério foi uma coisa muito interessante porque você carrega alguns traumas emocionais que você não tem noção. Você não sabe que é aquilo que está, às vezes, te segurando, te impedindo. E na minha ficha eu coloquei que eu tinha hipotiroidismo. E com todos o material que a gente tem, com todo o conhecimento, com todas as estratégias, por mais que eu fizesse, ainda tinha um resquício desse hipotiroidismo. E daí o Valério, ele consegue fazer um trabalho, né, que ele vai
de uma forma cirúrgica, ele vai lá no cerne da situação, ele consegue traçar e trazer aquilo para você. E ele identificou na minha adolescência um sentimento que eu tinha que eu achava que não tinha solução. E ele disse que esses sintomas do hipotireoidismo é justamente quando você acredita que a situação que você está vivendo não tem solução. Então, quando ele trouxe aquilo na minha memória, a gente conseguiu trabalhar aquilo e a gente conseguiu resgatar, ficou muito claro para mim. Ele falou assim, olha, a partir de agora, esse hipotireoidismo ele vai desaparecer, porque foi resolvido. Então, existem muitas coisas das quais a gente carrega, a gente leva e a gente não tem ideia de que elas podem e elas precisam ser resolvidas, né? E tudo isso, eu, Cristina, devo a você, porque eu jamais teria o conhecimento de todas essas coisas e esse mundo biofísico que é maravilhoso sem que eu tivesse participado dessa mentoria que realmente é uma coisa que nasceu no coração de Deus, porque é só bênção para nós, né, Artemis? É muito, muito mesmo. Eu também fico impactada com os resultados, né? Às vezes a gente vai aos pouquinhos, né? Da mudança que a gente vive, né? Para quem é muito workaholic, que assim, a gente trabalha muito, né? Então, assim, às vezes assim, a gente vai se dar conta realmente com o passar do tempo, mas há uma grande mudança de conceitos, princípios, né? Forma de ver a vida. Assim, é um pouco difícil. Nós somos cristãs, eu também desde muito cedo, então assim, a gente tem vida com Deus. E eu falo para você, porque recebi isso, né? Isso de Deus também, de falar. Então, e assim, a gente vê o quanto é difícil, quanto mais a pessoa se julga sabedor, mais difícil é. É difícil você penetrar, porque ah, Deus nos confronta, mas naquilo que nós permitimos. Então, muitas vezes as coisas elas ficam bem encobertas. E, de certa forma, o nosso ego fala mais alto, né? Então, assim, a gente quer camuflar situações. Uma- Às vezes, como a Beth falou, por uma ferida emocional, a gente veste e mostra sempre uma capa, uma máscara, né? Então, a gente se mostra daquela forma. Então, verdadeiramente expressar quem você é, com as suas vulnerabilidades, com os seus defeitos, isso é bem difícil. Existe um lado, né, que precisa ser aprimorado depois que a gente se despede dessas máscaras, né? Então, é isso que se propõe. Então, é um novo nascimento. Então, um novo nascimento, ele não acontece ali quando você diz assim, eu creio que Jesus é meu Salvador. Ele não acontece só ali, ele acontece todo dia, né? Então, assim, todo dia a tua decisão, ela é confirmada. Então, os nossos hábitos e posturas, eles também são confirmados. E todo dia você vive um novo, né? Então, assim, você nasce novamente com uma nova mentalidade. Você ter isso. E o nosso corpo precisa, sabe? Nós nascemos do pó, né? Então, assim, nós nascemos do pecado mesmo. Então, para nós, assim, abrir mão é sempre difícil. Aí eu falo assim, gente, a pessoa fala assim, doutor, mas eu vou comer todo dia. Se doutor, todo dia você come pão, né, com manteiga. Agora eu tô falando para você, não, tira o pão e a manteiga, vamos lá. Vamos ver o que você vai comer. Doutor, mas eu vou comer isso, mas todo dia você come pão. Então a gente precisa mudar um pouco, né? Então, essa coisa é possível. De você buscar, É sabe? muito engraçado isso que você falou da questão da alimentação, porque assim, a pessoa fala mesmo isso. Nossa, mas na minha lista só tem 30 alimentos que eu posso. Aí eu vou lá no recordatório alimentar da pessoa. Quantos alimentos ela comia no dia?
5. 5. Eu falo, gente, eu acrescentei 30. Nossa, tá melhor do que você comia. Não, e eu não sei se isso acontece com você, a pessoa vai justamente dizer, ah, não acredito, não vou comer isso, meu Deus, eu adoro isso, como que eu vou, né? Então, assim, ou então, ah, tá, esse alimento eu não gosto dele. Então, assim, aí eu falo isso, olha só, não tem um caso de amor que você tem com essa comida agora, né? Mas eu falo, gente, condicionados a relacionar o nosso alimento com as emoções. Você come porque está ansioso, você come porque está com raiva, você come porque está triste, ou você deixa de comer porque está depressivo. Então, assim, a gente condiciona a alimentação a, a uma emoção, a um estado, a um sentimento. Não é isso. O nosso corpo precisa do alimento e precisa da consciência de que aquele alimento tá bem, vai fazer bem para mim. Né? Por que eu vou comer esse alimento? Porque eu tomo consciência. Porque quando você dá um hábito, você precisa tomar consciência de que esse hábito é bom. Assim também é na metamedicina. Quando você precisa tratar algo, a primeira coisa que você precisa ter é consciência. Então, você vai lidar com o seu cérebro, com o seu entendimento. Você não vai estabelecer um casamento, uma relação de amor com aquele alimento. Ele é bom para você, e você vai fazer uso desse alimento para você gerar saúde no seu corpo. Então, assim, enquanto nós estivermos na imaturidade relacional com o nosso mente e o nosso corpo, a gente também não progride, né? Então, há uma imaturidade, sim, sempre tem, né? Então, eu fui habituada, me deu, minha mãe disse que isso não é bom. Ah, não, na casa, meu marido não gosta dessa comida. Então, assim, é necessário a gente mudar essa forma de pensar em relação ao alimento e trazer, né, aquilo que é bom e eu preciso fazer. Quando você está no emprego, no seu trabalho, você faz o que você acha bom ou você faz aquilo que tem que ser feito, né? Então, você precisa se condicionar, ter consciência daquilo que é seu propósito, do que você precisa fazer e realizar. É assim. Agora, quem não quer, aí é outra coisa. Então, eu falo assim, gente, eu sou só canal. Então, com certeza, eu falo, com certeza. Esses dias eu estava pensando assim, gente, a pessoa que tem, sei lá, recebe de Deus o presente de conhecer você, cada mentorada linda que você tá aí tem, né? Pessoas que trabalham, que têm compromisso com a saúde. Aí, quando eu entrego para a pessoa sabe, uma gama de, né, receita lá, olha, isso é verdadeiro, eu já senti, às vezes eu choro quando eu olho a prescrição do paciente, eu digo, meu Deus, quanta entrega que você faz. E aí, ali, aquela pessoa, ela não está recebendo um remédio para tratar, ela está uma mudança de vida, né? Assim, gente, ela não recebe isso de qualquer pessoa. Então, ela recebeu um presente, uma oportunidade de mudar a sua vida, que vai fazer diferença absurda para você, coisa que você acha assim, pingando, sabe? Assim, estrelinhas pontuais, né? E aí vai ampliar nessa constelação, mas eu digo aqui, tomando aqui a voz do Baracá, né? Ampliar essa constelação aí de pessoas que têm essa capacidade, esse amor pelo outro, né? Mas entrego, tem receita que eu digo, assim, chega a dar um alívio, assim, gera um amor, né? Quando você diz assim, Jesus, eu fiz tudo que eu podia fazer por essa pessoa. Então a gente só pede assim, tomara que ela entenda isso, porque há um propósito em tudo isso, né? Não, você não vai mudar uma só pessoa. Você faz igual a Cristina. Você atinge. Você só precisou da Cristina, mas hoje o pai, o esposo dela, né? O filho, então a mãe,
Ai, então, assim, há um propósito geracional nisso. Isso é maravilhoso, né? Mudar isso, ter oportunidade, trazer essa claridade mental, tirar as vendas dos olhos, né? Isso é muito bom. Então, isso é uma mudança, graças a Deus, né? Não dá para retroceder. Sim. E eu tenho certeza que os pacientes, eles ficam impressionados com a nossa receita pelo cuidado, né? Ah, ela me indicou para fazer uma terapia aqui, que eu nunca ouvi falar. Ela me indicou aqui para eu passar por um seminário, que eu nunca ouvi falar. Então, a gente coloca lá o conflito que ela precisa trabalhar. Olha, precisa trabalhar isso daqui, ó. Agora eu não sei como você vai fazer. Eu só te indico os profissionais que fazem e vai. E aí eu vou fazer a minha parte aqui de montar a sua suplementação, de avaliar os seus exames com carinho e montar uma suplementação e um tratamento que seja para você. Porque quando a gente trabalha com a biofísica, não existe protocolo. É claro que a gente sabe, né, gente? Que tem muitos cursos que dá o protocolo e a pessoa segue o protocolo, Ctrl+C, Ctrl+V. Para mim não funcionou. Por que será que a Beth não trabalha com protocolo? Porque para mim não funcionou. Eu lembro até hoje, aquela vez que eu estava na pós do Lair, e aí eu falei, eu vou comprar esse kit de desparasitação aqui, vou fazer na próxima lua. Ele fazia na lua cheia, ele até mudou, de tanto que eu falo para ele, ensina o povo a fazer começar na lua cheia, na lua nova, porque na hora que ele chegar na lua cheia, ele não vai ficar como eu. Eu quase morri. Então, o dia que eu fui tomar meu primeiro antiparasitário, que não era medicamento, porque eu já fazia desparasitação com albendazol, sequinidazol, anita, eu tomava já esses medicamentos. Só que aí eu comprei o kit que vende lá na pós do Laí, que são tinturas de plantas, são várias coisas. E aí comprei e fui tomar. Eu não conseguia levantar da cama no dia seguinte. Eu tomei à noite, no dia seguinte parecia que eu tinha morrido de tanta dor no corpo, na cabeça. Eu não conseguia segurar a minha cabeça de tanto que estava doendo. Porque quando os parasitas morrem, gente, eles liberam amônia. Ou seja, eu não preparei meu sistema digestivo, eu não preparei o meu fígado, eu não preparei nada para começar a desparasitação. Eu só fui com a tintura que mata os vermes na lua cheia. Imagina o tanto de verme que matou e eu fiquei mal, uns 3 dias fazendo enema. Eu falava assim, não pode. Imagina os pacientes passando mal desse jeito, te ligando. Se você atende 30, 40, 50 pessoas na semana, 50 pessoas, tô morrendo, tô passando mal. Eu falei, não, eu preciso criar uma mentoria que as pessoas não passem mal, que as pessoas passem pelo processo devagar, sem pressa, né? Cuidando de tudo isso, trabalhando o nosso sistema de detoxificação, rim, fígado, sistema digestivo, para que ele dê conta lá na frente, quando chegar a fase da lua cheia, e o paciente não passe mal, e você fique tranquila atendendo todo mundo. É claro que não vai ter 100% ninguém que não passa mal. Não vai ter, porque a maioria do povo que procura a gente está tudo doente, tudo inflamado e tudo intoxicado. E é claro que ele vai ter uma manifestação. E aí você vai ter as chaves aí para poder tirar esse paciente desse quadro, né? Então, isso é o mais importante da gente ter essa visão. Então, eu sempre falo, gente, todas as vezes que eu lembro da minha primeira desparasitação, foi uma tragédia. E tava todo mundo do meu grupo tomando e só eu passei mal. E só eu que estava fazendo a desparasitação. Porque todo mundo falou assim, eu vou comprar, vou fazer, mas ninguém começou. Porque todo mundo ficou com medo. Ah, vamos eliminar verme e tal, nananã.
E se eu passar mal, né? Porque a gente fica com esse receio. Vou fazer a desparasitação, eu vou passar mal. E aí, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer minhas coisas do dia a dia? Né? Eu fiquei mais morta do que viva. Então, por isso que a gente tem todo esse cuidado, né, na mentoria, para ensinar para que você consiga fazer os seus atendimentos sem que o seu paciente fique passando mal durante todo o processo aí, que ele pode levar desde 60 dias até 3 meses, vai depender das patologias que a gente atende, né? Eu tenho, por exemplo, uma paciente que tem câncer de fígado, não, tem câncer de mama com metástase no fígado e no osso, que faz 1 ano que ela está desparasitando. Eu geralmente coloco fotos já das coisas dela aqui para você, já coloquei. E, tipo assim, ela elimina muito, 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 muito verme. Depois de 1 ano, ela continua eliminando. E às vezes a gente faz pausas de 30 dias. E nesses 30 dias que a gente faz pausa, ela elimina verme a cada vez que ela vai fazer o enema. Ou seja, a gente não tá desparasitando, a gente só tá fazendo enema e ela tá eliminando verme ainda. Porque tá o efeito do frequencial, tá tomando um chazinho ali 1, 2 vezes por semana. E ela continua eliminando esses vermes depois de 1 ano. Então, no paciente oncológico, às vezes vai levar o tempo que levar o tratamento dele, né? O tempo que você conseguir fazer essa normalização aí dos marcadores tumorais. Então, se for 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai ser para as pessoas que não têm comorbidades, que só estão apresentando aí sinais e sintomas como problema digestivo, insônia, dor de cabeça, dor no corpo. O restante é muito mais leve, né? Eu falo que é a desparasitação. É mais para quem tem alterações aí muito, muito importantes, né? E esses casos que você traz, Beth, são casos muito lindos e inspiradores também, né? Sim. Porque eu me lembro muito bem de uma paciente que você trouxe na mentoria, que o médico falou assim, olha, vai para casa, né? Mandou ela para morrer. E ela te procurou, fez esse processo da desparasitação, você conseguiu eliminar aqueles parasitas que realmente estavam causando o processo dela da doença, e ela estava muito feliz, né? E na minha experiência prática, na minha experiência comigo, muito interessante que eu sempre me batia na cama. Só que eu nunca tinha percebido que esse me bater na cama eram nas luas. E foi a partir da sua mentoria que quando você ensinou, eu falei para o meu marido, né? Quando começou a lua nova, eu falei assim, amor, presta atenção como é que eu vou dormir. E a gente conseguiu identificar que eu começava a me bater muito de noite na lua nova e na lua Não, cheia, aonde há ali a atividade dos parasitas. E sim. depois que eu comecei o processo de desparasitação, meu sono foi muito mais tranquilo, né? E às vezes eu falo, semana passada eu falei para um paciente, olha, vamos começar a observar a lua. Ele falou, lua? Que lua? Tá, que negócio é esse de lua? A lua, exatamente a lua. E daí você começa a orientar e o paciente começa a perceber que realmente existe uma influência grande. É uma coisa que é muito gratificante, né? Porque ele vai percebendo na prática, eu percebi, né? Que mesmo tomando os remédios religiosamente, cada 6 meses, ainda existiam muitos parasitas. E a gente fez ali todo o processo de desparasitação. Durante os 4 meses, eu eliminei muitos parasitas. Os enemas são coisas fantásticas que as pessoas também têm uma certa resistência em poder aceitar, mas a partir do momento que você explica, que você mostra e que elas veem o benefício, uma coisa uma ferramenta extraordinária para você conseguir fazer esse processo de desparasitação e de equilíbrio do organismo, né? Então é muito gratificante, né? Porque você vê em você e à medida que você vê em você, você tem muita segurança para poder passar. E isso não tem preço, né, Beth? Sim, com certeza. Aqui em Teresina, o ano passado, a gente acompanhou 2 casos de câncer, né?
São dois pacientes da mesma idade, inclusive. E um deles descobriu aos 42 anos um câncer com metástase óssea, já um câncer avançado de pulmão com metástase óssea. E assim, foi impressionante, né? A evolução, né? Ele tinha uma alteração genética, né? E todo o terreno, né, foi trabalhado. E tinha alteração dentária, gente. Ele foi a São Paulo, retirou 3 cavitações dentárias e fez um trabalho emocional profundo com um trauma que tinha tido já na fase adulta, né? Foi um gatilho. Então, assim, quando ele veio com menos de 60 dias, ele repetiu o PET-CT, que não tinha mais atividade de doença em nenhuma área de metástase. O oncologista quase ficou louco. O que é isso, né? Meu Deus! Então, assim, ontem, essa semana, no sábado, ele me encaminhou a última PET-CT que ele fez, né? Ele fez. E ele encaminhou o áudio do oncologista também. Eu falei, não tem mais, está zerado. A única de doença, né, que tinha, porque o PET ele consegue ver a estrutura e consegue ver a parte metabólica. Então não tem mais atividade de doença. E assim, você fica impactado, né, porque é alguém que se expôs, entendeu, buscou, fez o que tinha que ser feito, né? E regrediu, né? E um outro caso, esse foi um carcinoma de pequenas células, que é um tipo de câncer de resposta ruim, né? E já com metástase no osso. Ele descobriu depois que teve o Covid e tudo. E um outro caso foi um osteosarcoma de fêmur. Ele evoluiu com uma lesão no fêmur, né? O outro paciente da mesma idade. E aí, assim, foi fantástico. Eu lembro a primeira vez que eu fui atendê-lo, ele estava em casa, acamado, consegui botar a perna no chão. E um tumor, né, na região do fêmur, bem importante. E aí, com menos de 30 dias, assim, de evolução, assim, já tinha regredido absurdamente o tumor. Ele fez ainda 3 ciclos de quimioterapia, mas hoje ele tem mais de 4 meses de evolução, curado, né? Ele já tinha uma necrose de cabeça de extremo, ele tinha uma necrose antes do câncer evoluir, antes de ter o câncer, tinha feito várias biópsias. E aí já tinha uma indicação prévia de trocar a cabeça do fêmur, porque já estava necrosada previamente. Então ele foi para a cirurgia, quando o cirurgião abriu, ele não viu mais, não tinha mais nada. Assim, é impressionante. Então, assim, e ele a esposa dele hoje é minha paciente, a família toda é minha paciente, a esposa dele hoje estuda fitoterapia brasileira. Então, ela se dedica. Que lindo. Ela faz tudo, né, na casa dela, na família dela, trata a mãe, hoje a mãe dela, que mora fora no estado, né? Ela liga, mãe, toma isso, e trata com a fitoterapia. Então, assim, uma transformação de vida que você faz através do paciente, através do milagre que ele vive. Eu falo para ele, vocês estão abençoados, receberam um milagre, só fica aí, viu? Vocês têm um compromisso de mudar gerações, de falar, né, o que receberam. Mas são pessoas que se dispuseram, então fizeram terapia, foram conversar com uma psicóloga, fizeram liberação emocional, arrumaram boca, mudaram a alimentação, descontaminação, terapia de injetável. Então, é uma coisa para você mudar todo o seu ambiente e receber tudo isso. Isso é fantástico, né? É lindo demais. É muito lindo tudo isso, né? Você entender quando você recebe um paciente e faz às parte. vezes a gente observa, né, que a pessoa precisa chegar na doença grave como essa para poder mudar tudo.
A gente não precisa chegar na doença grave para a gente mudar tudo, gente. A gente pode fazer isso antes de adoecer, né? E por isso que temos profissionais assim tão capacitados hoje que trabalham com a limpeza do terreno biológico. Terreno biológico contaminado, intoxicado, desnutrido, inflamado, é um terreno propício para vermes, parasitas, fungos, vírus. Aonde tem parasitose, segundo a doutora Uda Clark, que estudou isso mais de 60 anos como pesquisadora e atendendo pacientes oncológicos e pacientes com HIV, o câncer, a origem dele é parasitoses, né? Então, os parasitas que se instalam no hipotálamo, então o estrondiloide se instala no hipotálamo, o clonorexinense que se instala na hipófise, o eritema pancreático que se instala no pâncreas, o ascaris, que é portador do oncovírus, né? A facíola Burski. E é algo super comum pegar isso nos pacientes. As meninas têm a caixa de testadores aí e podem falar. Todos os pacientes estão parasitados. Sim. Com vírus, com fungo, com parasitose, com protozoário. E a maioria nunca nem tomou vermífugo na vida. Começaram a tomar vermífugo agora na pandemia e ivermectina. E aí você imagina, para eliminar um vírus, você usa um vermífugo. Né? Um vermífugo que é estudado há muitos anos. Né? Então, se a pessoa não quer desenvolver doença, porque para mim, todas essas doenças autoimunes, o câncer, vem de uma origem emocional, sim, a gente não pode descartar isso. Vem de origens espirituais, que vocês viram na mentoria, que existem as doenças espirituais, que a gente herda dos nossos antepassados, devido às iniquidades desses antepassados. Mas as doenças se instalam no nosso corpo quando esse terreno biológico está contaminado. Terreno biológico contaminado por metais, agrotóxicos, pesticidas. Verme ama ficar. Então, ameba, giardia. Eu acho que de todos os pacientes que eu atendo, eu nunca peguei um coprológico funcional negativo, que não deu nenhum verme. Nunca, gente, nunca. Não sei vocês aí com o exame que a gente aprende na mentoria, se vocês já pegaram. Se vocês já pegaram, a gente tem que compartilhar esses exames. Porque os meus aqui, todos os pacientes vêm com parasitose. E às vezes o paciente não colhe nem na lua cheia, colhe em outra lua, colhe lá na lua minguante. Que eu acho que esse laboratório, inclusive, tinha que orientar os pacientes escolherem na lua cheia. Aí ia aparecer a classe de todos os vermes. Então, todo paciente que a gente atende, que vai fazer os exames, aparece os parasitas. Vai fazer o exame biofísico, aparece os parasitas. E como que a gente vai excluir isso da nossa vida? Não tem como. Você não quer adoecer? Faça desparasitação. Você não quer desenvolver uma doença autoimune? Faça desparasitação. Você já tem uma doença autoimune? Eu posso te falar, eu já tive autoimunidade. E eu aprendi que a autoimunidade é um gene que você carrega, um polimorfismo genético que você carrega do seu pai, da sua mãe. E esse gene, ele só é expresso a partir do momento que você é exposto a um tóxico. O que é um tóxico? Um agrotóxico, uma água com flúor, uma água com cloro. E aí, tudo isso faz com que você entre num terreno oncológico, num terreno propício para desenvolvimento de autoimunidade. Então, da onde que vem as doenças? É muito mais fácil dar o nome da doença e dar o remédio para aquela doença. Não, gente, vamos ajudar as pessoas a saírem da doença. Não precisar mais de remédio. O meu sonho é que as pessoas não precisassem mais usar remédio.
Eu Amém. fui refém, né, da indústria. Porque eu falo que a culpa não foi dos médicos que me receitaram todos os medicamentos que eu usava. A culpa é da indústria. A indústria farmacêutica que controla tudo, né? Controla as instituições e faculdades de medicina. A culpa não é do médico. Ele é enganado como você, ele é enganado como eu. O remédio é sim pontual, né? A gente precisa do medicamento alopático, um antibiótico, o paciente que está fazendo uma cirurgia, que está com uma patologia grave, estamos passando por uma pandemia, a pessoa está doente. Mas tem gente que toma isso a vida inteira. Para tudo, anti-inflamatório para tudo, remédio para dor para tudo, relaxante muscular para tudo. Você imagina, gente, a quantidade de pessoas que são refém de medicamento. Tem dia que eu vou dormir numa tristeza pensando naquela pessoa que está tomando 15 remédios. Pensando na pessoa que está tomando 10 remédios. Como é que vive? Né? Porque eu já passei por isso. Então eu sei, eu entendo e a gente acha que é normal. Porque eu ia no médico e ele falava, não tem cura. Tem que tomar esse remédio para sempre. Ah, então tá, doutor, eu vou continuar tomando. Não, gente. Tem como você se livrar dos remédios. Limpando o terreno, mudando o estilo de vida, mudando a alimentação. O principal você precisa fazer, que é a alimentação. Se não mudar a alimentação, se não mudar a questão de como você dorme, de como você lida com as dificuldades na sua vida, como que você tem a sua resiliência perante as questões que você precisa enfrentar de conflito. Se você não tem resiliência, precisa trabalhar isso, né? Então, gente, quero agradecer. Eu acho que a gente conseguiu falar muita coisa aqui hoje, né? Acho que foi uma live muito enriquecedora. Quero agradecer vocês duas por esse trabalho incrível que as duas estão realizando aí por esse Brasil todo. Tenho certeza que vocês vão atender muita gente ainda de fora do Brasil, dentro do Brasil. Hoje eu acho que com a pandemia isso trouxe muito mais pessoas para perto da gente, né? Eu acho que foi algo... A pandemia, eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Testar aquela pessoinha que mora lá no interior do Nordeste, lá no interior do Amazonas, lá no interior de Roraima, cidades que a pessoa não viria se consultar comigo, né? Então, é muito, muito gratificante ter vocês perto de mim, né? Como profissionais super capacitada. Eu sei o quanto vocês buscam conhecimento para poder cuidar de vidas, né? Nasceram com esse propósito e desejo muito, muito sucesso para vocês duas aí, em tudo que vocês colocarem à mão de vocês. Muito obrigada, Beth. Você é luz, você é paz, você é amor e você consegue transmitir tudo isso para nós, para que a gente também consiga passar isso para o nosso paciente. Então, a gratidão, você sempre, já te falei isso, sempre a sua família sempre vão estar no meu coração, porque o patamar que você me levou, eu desconhecia. Então, muito obrigada por tudo. Obrigada, Cris. Agradeço muito você pela sua amizade, toa, né, que você tem gerado aqui em mim, a partir do teu exemplo, né? E sim, sou sua fã, né? Eu desejo que você prospere a 100 por um, Amém. que você tenha muita saúde, né? Que Deus continue usando você tremendamente, tá? Foi um prazer compartilhar nessa live. Muito bom mesmo, acho que foi muito enriquecedor para todo mundo, tá? Um beijo, Beth, no seu coração. Um beijo grande, meninas. Fiquem com Deus. Boa noite, tá? Boa semana. Boa noite. Beijo. Beijo grande. Beijo. Beijo, pessoal. Até amanhã. Beijo.